E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o cirurgião dentista e presidente do Instituto Mais Identidade, Dr. Luciano Dib. Fique conosco. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Dib. Ele é cirurgião dentista, é professor do programa de pós-graduação da Unip, é presidente do Instituto Mais Identidade. E vocês vão, no programa de hoje, acompanhar um homem que dedicou parte da sua vida para fazer cirurgias gratuitas naqueles que não têm recursos financeiros. E trouxe para o Brasil uma tecnologia que não existia e que hoje no Instituto evolui nesse sentido. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é tudo meu, Cury. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Não, a honra é nossa. O senhor é estomatologista. O que é isso, professor? A estomatologia é uma das especialidades da medicina e da odontologia que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças que acontecem na boca. Quem está acostumado com a atuação do cirurgião dentista está habituado a questões de cárie, doença na gengiva, mas acontecem muitas outras doenças, especialmente o câncer de boca. Que é uma das especialidades que o senhor opera. Sem dúvida, o cirurgião dentista, o estomatologista são muito importantes no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação do câncer de boca. Ele tem a oportunidade de precocemente perceber sinais de pequenas feridas, de pequenas lesões que vão fazer com que o tratamento seja muito menor. E nas circunstâncias em que esse tratamento é maior, a odontologia vai ajudar demais na recuperação desses pacientes, tanto com cirurgias, próteses dentárias e, no caso específico, próteses faciais também. Ou seja, do pescoço para cima é sua especialidade. A gente trabalha de uma forma multidisciplinar, transdisciplinar, trabalhando com cirurgiões de cabeça e pescoço, de especialidade médica, com os fonoaudiólogos, com os fisioterapeutas, com enfermeiros, com psicólogos. Então é um trabalho que realmente envolve várias especialidades, cada uma sabendo o que pode fazer, o que o outro faz e trabalhando em conjunto para ter um resultado melhor. Eu não vou voltar a 20, 30 anos atrás, mas eu vou voltar ao professor Branemark, que o senhor trouxe o conhecimento acumulado dele para o Brasil e vamos partir daí. Quem foi esse professor e a importância dele? Per-Ingvar Branemark é um sueco de formação médico ortopedista que acidentalmente, em uma das suas pesquisas na Suécia, descobriu o titânio e a afinidade pelo osso. Com isso, os implantes que hoje são utilizados, implantes dentários, próteses para membros, quando se tem uma fratura, aquelas placas de titânio, todas começaram com o trabalho de Per-Ingvar Branemark, ou o professor Branemark. E ele passou a usar esses implantes também, lá pelos anos 90, para reter próteses faciais, que é o objetivo do que a gente tem trabalhado hoje bastante. Com isso, houve uma revolução. Aquelas pessoas que tinham deformidades faciais e que precisavam usar próteses para repor essas deformidades e que precisavam de recursos como óculos ou como adesivos ou tiaras para segurar uma orelha, por exemplo, com os implantes passaram a ter essa retenção. Então isso foi sem dúvida nenhuma uma grande revolução e associou o trabalho artesanal da construção da prótese com o trabalho científico de cirurgias para a reconstrução daquelas estruturas. Nós estamos falando em reconstrução, mas para que todos possam entender, várias doenças ou acidentes ou fraturas causam deformidades e de uma forma irreparável naturalmente, só através desses processos. O que a gente chama de deformidades faciais ou maxilofaciais, elas podem ter até congênitas, então tem crianças que nascem com defeitos, falta de uma orelha, estruturas faciais alteradas, que vão precisar de várias cirurgias, às vezes próteses também.
tem as deformidades causadas por acidentes, um acidente automobilístico, uma facada, um tiro, que pode remover parte da face. Mas a minha área principal sempre foi a área da oncologia. Então, na área dos tratamentos dos tumores, principalmente em função do diagnóstico em fases avançadas, o tratamento acontece, muitas vezes a cura advém desse tratamento, mas a deformidade é de tal forma importante que essas pessoas não têm convivência social nenhuma, ou por limitação da fala, da alimentação ou da estética, porque a perda de estruturas faciais às vezes vai impedir que elas tenham uma vida familiar, uma vida de trabalho, um convívio social o mais básico possível. Houve uma evolução forte na tecnologia. E desde quando o senhor trouxe para o Brasil esse conhecimento acumulado, junto com o professor Branemark, qual foi essa jornada, qual foi essa peregrinação feita? Então, o conceito das próteses faciais é bastante antigo, e existem várias pessoas, especialistas ao longo do Brasil e no mundo todo, que são verdadeiros artistas confeccionando essas próteses. O professor Branemark revolucionou com o conceito cirúrgico dos implantes, e nós tivemos a oportunidade de, por mais de 20 anos, trabalhar com ele tanto no Brasil quanto na Suécia, com a Universidade de Gotemburgo e outros professores da Suécia como do Brasil, fazendo essa relação, desenvolvendo muito a tecnologia. Os implantes, que são parafusos, eram muito caros. Indústria nacional passou a desenvolver a partir de pesquisas e de uma disposição da própria indústria nacional de colaborar nisso. Então isso é algo que foi muito importante para nós. E com isso a gente pôde tratar muitos pacientes com implantes e realização de próteses. Mas a questão da prótese é sempre limitante, porque depende de um aspecto artístico muito grande daquele que faz a prótese. Sem dúvida. E nem sempre há profissionais gabaritados em todas as partes do Brasil. O que nos últimos 5 anos foi também uma grande revolução foi o uso da tecnologia digital acessível. Então, os nossos trabalhos na universidade, na Unip, no programa de pós-graduação, junto com toda essa experiência acumulada ao longo dos anos, permitiu que a gente passasse a usar uma tecnologia muito acessível, usando o telefone celular, a câmera de um smartphone, para tirar uma sequência de fotos. Com essas fotos e um software gratuito, com um trabalho de um designer que tem nos ajudado muito, e aqui eu cito Cícero de Moraes, um designer que trabalha então essas imagens no computador, e a gente é capaz de fazer um protótipo da prótese, encurtando aquele processo artístico que antes era feito na mão, hoje se faz no computador. Que fantástico. As impressoras 3D fazem a impressão de um protótipo e depois o profissional, o especialista em prótese, vai fazer a última etapa, depois que aquilo está esculpido. E agora, nós estamos numa última etapa, que eu costumo chamar de apertar o botão e sair a prótese, que é com o progresso das impressoras 3D, conseguir fazer uma impressão de uma prótese direta, com a cor e com a textura em silicone, que vai ser mais similar possível à pele. A gente já fez um trabalho sobre isso, com o apoio de uma empresa internacional, na área de impressão 3D, e já conseguimos imprimir uma prótese dessa. E o artigo científico foi submetido à publicação. E daqui para frente a gente espera que haja mais tecnologia, mais apoio para isso acontecer. Tudo isso passou por investimento, desenvolvimento, conhecimento acumulado, expertise, sacrifício, etc. E agora o senhor coloca tudo isso de uma forma gratuita para aqueles que não têm recursos financeiros poderem se beneficiar disso através do Instituto Identidade. E o senhor falou, antes da gente entrar aqui, professor, que era o momento de tirar a máscara para aqueles que tanto necessitam. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito e falasse, claro, do Instituto Identidade. O Instituto Mais Identidade é uma organização da sociedade civil de interesse público que foi criado há 4 anos, no ano de 2015, final de 2015, e que foi criado fruto desse trabalho de mais de 30 anos, tanto de pesquisa quanto de assistência. Assistência que já foi realizada
na Unip, no Hospital do Câncer, na Escola Paulista de Medicina, em várias partes do Brasil. O Instituto criado tem como foco a assistência filantrópica 100% aos pacientes com essas deformidades. Com a minha relação forte com a Unip, ao longo desses últimos anos, a gente passou a ter o apoio da Unip. E no final de 2019, a Unip passou a ser o principal patrocinador do Instituto. E nós estamos às vésperas de fazer a inauguração da sede do ambulatório de atendimento e do laboratório digital dentro da Universidade Paulista, no campus Indianópolis. Essa associação é como se a Unip fosse a incubadora e nós a startup, vai proporcionar que a gente tenha uma chance de atender muito mais pacientes. Embora há uma demanda reprimida muito grande e para que haja esse atendimento haverá obviamente uma triagem, uma seleção de casos dentro das nossas possibilidades. Mas a realização deste projeto é na verdade uma abertura de possibilidade muito grande para pesquisa, para assistência aos pacientes e para ensino, porque vinculado à universidade fecha esse tripé importantíssimo. Bom, isto é tudo gratuito. Eu gostaria, para encerrar o programa, que o senhor contasse a história do tirar a máscara de um paciente seu. Nesse momento que nós estamos vivendo, em que todo mundo está colocando a máscara e vê como esse processo da identidade fica restrito, quem é quem sob uma máscara, né? Havia um paciente específico em tratamento na Escola Paulista de Medicina, na disciplina de cabeça e pescoço, em que tinha uma deformidade muito grande e já há muito tempo era muito difícil recuperar com prótese esse trabalho com um padrão de excelência. E um dia, conversando e discutindo o caso dele com nossos colaboradores dentro da universidade, eu falei, olha, vamos esquecer a excelência, vamos fazer o mínimo possível. Para que ele não use mais essa máscara que ele está usando há vários meses ou quase um ano de uso de máscara. E uma prótese foi feita, não era a prótese mais bonita de todas, mas permitiu que ele não usasse a máscara. Uma semana depois, nós recebemos desse paciente um fato que foi para a gente o símbolo do que é o nosso projeto e dá até o nome do Instituto. Ele trouxe a carteirinha do bilhete único. E ele não tinha essa carteirinha do bilhete único para andar de ônibus, porque ele não tinha condição de tirar uma fotografia 3x4. Porque aquela condição que ele tinha com a máscara impedia que ele tirasse a foto. E naquela carteirinha do bilhete único, a foto dele com a prótese, era linda, porque ele estava sorrindo com aquela prótese e estava realmente ali mostrando o que é de fato reintegração à sociedade. Permitir que aquele cidadão pudesse andar de ônibus como todos os outros deveriam poder e ele não podia em função da sua deficiência física. Então, esse processo de devolver a identidade é dar vida às pessoas. Gratuitamente. Mas o que nós somos se nós não temos a nossa identidade, né? Então, nós somos indigentes. Então, o nosso instituto e todas as pessoas que trabalham em todas, como eu mencionei aqui, a parte psicológica é fundamental de devolver àquela pessoa a condição de ser reintegrada a uma vida familiar, a uma vida de trabalho e vida como a gente gosta de viver. Esta é a prova de que nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Parabéns pelo seu trabalho, que seja um exemplo para o resto da sociedade, que já é, que o seu instituto possa contar com apoio de todos e quando tiver lançado, por favor, nós queremos vir aqui e pedir o apoio e só dizer que Deus te ilumine e que esse caminho possa ser maravilhoso. Dr. Luciano Dib, obrigado pelo seu tempo e pela participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!